Olá, eu sou a professora Simone Ribeiro e no vídeo de hoje nós temos um exercício de operações aritméticas com vetores. O exercício diz o seguinte: sejam A e B dois pontos distintos, como mostra a figura abaixo, essa figura que vocês estão vendo aqui. Ele pede para representar geometricamente o ponto P, aqui nessa figura, tal que a igualdade vetorial indicada seja satisfeita. Que igualdade vetorial? Ele pede para a gente posicionar o P nessa região aqui, de tal forma que o vetor AP seja igual a menos 3AB. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar é, o ponto P, ele está fora da reta ou ele está em cima da reta? Então, é isso que a gente quer saber. Agora, repare, o vetor AP, que eu faço começando em A até P, ele é um múltiplo do vetor AB. Então, se ele é um múltiplo, eles são paralelos, ou seja, o ponto P tem que estar em cima dessa reta P, tá? Uma vez que o A já está em cima dessa reta. Então, a pergunta agora é, o P está aqui, à esquerda do A, o P está aqui no meio ou o P está aqui à direita de P? Então, de B. Então, vamos analisar isso, tá? Reparem, o vetor AP e o vetor AB têm sentidos contrários por causa desse menos aqui, tá? Então, se o meu P estiver nessa região, nós vamos ter um vetor assim, tá? Aí, o vetor AB é o vetor que tá nesse sentido aqui. Deixa eu colocar o vetor AB já em cima, aqui, bonitinho. Então, aqui é o vetor AB. Então, o vetor AB é esse vetor aqui. Se o P tá à esquerda de A, então ele tem o vetor AP, tem esse sentido aqui, indicando exatamente que tem sentido contrário. Então, o P confirma tem que estar à esquerda de A, tem que estar nessa região. Agora, em que ponto exatamente nós vamos colocar esse ponto aqui sobre essa reta? Então, vamos analisar aqui a nossa expressão. A gente tem que colocar o ponto P aqui nessa região, de tal forma que esse vetor aqui tenha um comprimento 3 vezes o comprimento do vetor AB. Então, vamos ver, o vetor AB tem esse comprimento, eu vou fazer mais ou menos a olho, então aqui é uma vez, aqui é 2 vezes e aqui é 3 vezes. Então, vamos supor que desse A até esse ponto aqui, que vai ser meu ponto P, tem dimensão 3 vezes a dimensão do vetor AB, o comprimento desse vetor, né? Então, o meu vetor AP, vou colocar aqui essa cor, o vetor AP vai ter que ser, então, esse vetor aqui. Então, reparem que, vamos analisar se isso aqui está correto. AP tem comprimento 3 vezes o vetor AB, correto? E tem sentido contrário ao de AB. Então, é igual a menos 3AB. Então, tá correto. Ok? Então, a gente sempre tem que fazer essa análise para cada caso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida e eu respondo assim que for possível. Vamos passar para a letra B. Na letra B, repara, o PA, agora o vetor PA é o meio do vetor AB. Então, vamos novamente já colocar aqui o vetor AB. Então, o vetor AB tá aqui, vetor AB. Ok. Aí, ele tá dizendo que PA é um meio de AB. Então, a pergunta novamente o P está sobre a reta ou está fora da reta? Novamente, vocês estão vendo que esse vetor PA, ele é paralelo ao vetor AB. E esse ponto A, ele já está em cima da reta, então, meu ponto P tem que estar
também em cima da reta. Beleza. Então, a pergunta agora é, P tá aqui? P tá aqui no meio ou P está aqui, à direita do ponto B? Então, é isso que nós vamos ver. Se P estiver nessa região aqui, à esquerda de A, o meu vetor PA vai ser assim. E o vetor AB é assim também. Então, confirma que eles têm o mesmo sentido, tá? Se você for verificar, eu recomendo que você verifique isso com mais cuidado. O que acontece quando P está aqui no meio e o que acontece quando P está aqui à direita de B, tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente continuar o exercício. Então, a gente já sabe que P está nessa região aqui. A questão é, vai estar exatamente em que ponto? Aí, vamos olhar. Bom, eu sei que PA é um meio de AB, ou seja, o comprimento desse vetor PA é a metade do comprimento do vetor AB. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma caneta vermelha e vou dividir esse vetor aqui, AB, no meio, tá? Coloquei aqui no meio para eu saber exatamente olhar qual é a metade, quanto é a metade desse vetor aqui. Então, esse pedaço aqui é metade desse vetor. Então, eu vou pegar exatamente esse pedaço e vou marcar aqui para trás. Então, aqui vai ser o meu vetor, aqui vai ser o meu ponto P. Então, meu vetor PA vai ser o mesmo sentido de AB, porém, tem comprimento metade de AB. Ou seja, PA é um meio de AB. Tá ok, gente? Vamos agora à letra C. Ele diz que o vetor AP é menos 2 vezes o vetor PB. Então, novamente, nós temos aqui uma situação de dois vetores que são paralelos. Um é múltiplo do outro. E como A e B já estão aqui sobre a reta, então, o ponto P também precisa estar sobre a reta. Ok, a questão é, P, ele está nessa região aqui, à esquerda de A, ele está entre A e B, ou ele está aqui à direita de B. Para a gente analisar isso com mais cuidado, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos reescrever essa expressão que nós temos aqui, retirando esse menos. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente sabe que AP, o vetor AP, é igual a essa parte aqui, que tem o menos 2, eu posso escrever assim, 2 vezes menos PB, tá? É a mesma coisa. Porém, esse menos PB tá me indicando que isso aqui é o oposto do vetor BP. Então, isso aqui é AP é igual a 2 vezes o vetor BP. Ok, então agora eu já sei que o meu vetor AP é 2 vezes o vetor BP. Então, basta eu procurar em que região esse ponto P pode estar, tá? Quais são as soluções possíveis. Então, vamos analisar esse caso aqui. Então, reparem, o vetor AP e o vetor BP, eles precisam ter o mesmo sentido. Então, se P está nessa região, AP, ele tem esse sentido aqui. E BP também tem esse sentido aqui. Então, essa região aqui é uma região que o meu ponto P pode estar. Vamos verificar a outra região? Se o meu ponto P estiver aqui no meio, então o AP tem esse sentido, mas o BP tem este outro sentido. Então, não é possível, tá? O meu ponto P está nessa região. Ótimo. E agora, falta agora essa outra região aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a região à direita do ponto B. Ele pode estar aqui, vamos verificar. AP
e BP. BP está nesse sentido aqui também. Então, AP está nesse sentido e BP está nesse sentido. Então, ambos têm o mesmo sentido. Logo, ele pode também estar nessa região. Vamos agora colocar a condição. AP tem que ser 2 vezes o vetor BP. Então, repare, se eu colocar o meu ponto P aqui, ele está me dizendo que esse vetor AP tem que ter, olha só, esse vetor AP tem que ter o dobro do comprimento de BP. Então, BP é isso aqui. Agora, reparem, se meu ponto P está aqui à esquerda de A, é claro que o vetor AP, ele tem um comprimento menor que o vetor BP. Então, eu nunca vou conseguir arranjar um ponto nessa região aqui, de tal forma que esse vetor tenha o dobro do comprimento do vetor BP. Correto? Porque o ponto P está mais distante de P, desse ponto P aqui. Qualquer que seja a posição desse ponto P. Então, meu ponto P não pode estar nessa região aqui, tá? Então, vai me sobrar apenas o quê? A região aqui à direita do ponto B. Então, vamos lá. Então, qual é a posição do ponto P aqui? Ele tem que ser de tal forma que essa distância do A até o P tem que ser exatamente o dobro da distância de B até P. Então, basta que eu pegue o quê? Que eu pegue o ponto P aqui, tal que a distância do ponto B até ele seja exatamente a mesma distância de A até B. Então, ponto B, P vai ficar aqui. Então, BP aqui. E o meu vetor AB, deixa eu colocar aqui em outra cor. Meu vetor AB, vou colocar aqui por cima. Ele vai ser o dobro em comprimento do que o vetor BP. Tá correto, gente? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá certo? Vocês podem fazer o mesmo exercício, em vez de eliminar esse sinal menos, é fazer o mesmo exercício considerando aqui o sinal negativo, e aí vocês procuram a região em que o ponto P vai estar, de tal forma que esses dois vetores AP e PB tenham sinais opostos ou tenham sentidos opostos, né? E aí você vai ver que a única região possível é essa região aqui à direita de B, tá? Bom, vamos passar aqui ao exercício letra D. Novamente, agora nós temos o vetor PA é menos o meio do vetor PB, ou seja, PA e PB têm sentidos opostos. Então, vamos trabalhar com o menos agora para vocês verem a diferença. Então, PA e PB têm sentidos opostos. E, mais uma vez, esse P, da mesma forma, tem que estar sobre a reta que passa aqui pelos pontos A e B. Bom, então, vamos analisar se P está à esquerda de A, se P está entre A e B e se P está à direita de B. Então, se P está aqui à esquerda de A, então PA é um vetor nesse sentido. E PB é um vetor também nesse sentido. Então, eles não têm sentidos opostos. Logo, o ponto P não pode estar aqui à esquerda de A. Vamos analisar já aqui o lado à direita de B. Então, PA, se o P está aqui, PA está nesse sentido, e PB também está nesse sentido. Então, também não pode pertencer aqui nessa região. Então, ele tem que estar no meio, né? Vamos analisar realmente? Se ele está aqui no meio, então, PA é assim e PB é assim. Então, tem sentidos opostos. Então, ótimo, tem sentidos opostos. Agora, a questão é, o nosso ponto P, ele está entre A e B, mas a gente tem que saber exatamente onde. Reparem que a distância,
comprimento do ponto do vetor PA, ele tem que ser metade do comprimento de PB. Então, o que nós vamos fazer é dividir esse comprimento aqui desse meu vetor AB em 3 partes iguais, tá? Aí eu vou colocar, reparem, o ponto P exatamente aqui. Reparem que esse vetor PA nós temos aqui. E vamos fazer, rapidamente, vamos fazer aqui o vetor PB. Reparem que nós temos aqui no vetor PB, exatamente o dobro do comprimento do vetor PA, ou seja, esse vetor PA é exatamente metade do comprimento do vetor PB, que era exatamente o que a gente queria, né? Que o vetor PA fosse menos o meio vetor PB, tá ok? Bom, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos passar para o último exercício, que é a letra E. E aí, na letra E, ele não dá uma identidade vetorial, ele apenas diz que o ponto P tem que ser colocado aqui nessa região, de tal forma que o comprimento do vetor AP seja igual ao comprimento do vetor PB. Então, onde é que o meu ponto P pode estar? Vamos pensar primeiro sobre essa reta aqui. Então, o comprimento de AP tem que ser igual ao comprimento de PB. Então, ele tem que estar exatamente aqui no meio. Esse vetor aqui e esse vetor aqui, PB, eles têm o mesmo comprimento, porque eu dividi AB exatamente na metade. Ok, mas será que é só esse ponto em cima da reta? De fato, é só esse ponto, né? Vamos pegar aqui outra cor. É só esse ponto, mas só tem esse ponto, né? Em toda a região aqui, dessa folha aqui, não, né? Se eu traçar aqui uma perpendicular para cima e para baixo, a gente sabe que qualquer ponto P que eu colocar aqui nessa vertical, na hora que eu fizer aqui o vetor AP e o vetor P aqui, PB, esses dois vetores têm comprimentos iguais. E por que isso? Porque a gente sabe que isso aqui é a construção de um triângulo isósceles. Lembram o triângulo isósceles? Se eu tenho aqui um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse. Na hora que eu desço a perpendicular relativa ao outro lado, ele forma um ângulo reto, né? É uma perpendicular. E essa perpendicular divide o lado oposto em 2 partes iguais, tá? Que é exatamente o que nós temos aqui. Esse lado é igual... Opa, deixa eu colocar só um tracinho agora. Esse lado é igual a esse lado aqui. Então, a gente tem um triângulo isósceles. Então, tanto faz o ponto P estar em qualquer parte aqui acima dessa reta, como também abaixo dessa reta. Vamos colocar aqui outra cor. O meu ponto P pode estar aqui também. Então, o vetor AP e o vetor PB, novamente, pela mesma razão, tem comprimentos iguais. Tá ok, gente? Então, aqui finalizamos esse exercício, é bastante interessante. Vejam com cuidado a solução, tirem as dúvidas, deixem aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Escreva aqui no comentário se você também gostou do exercício, achou o exercício interessante. E mais para frente vamos ter mais exercícios sobre vetores. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!